Olá, estamos iniciando aqui o nosso primeiro Divulga Jovem entrevista com a honra de receber o pastor Luiz Roberto Silvado. O pastor Luiz Roberto Silvado é o atual pastor, atualmente pastoreia a Igreja Batista Pacaxiri em Curitiba, foi presidente da Convenção Batista Brasileira 2013 e 2014, é o representante da América Latina na Aliança Batista Mundial, presidente da ONG ABC Vida, é docente internacional pelo Instituto Haggai, formado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul, mestre em Divindade, doutorado em Ministério e também é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado por estar nos recebendo aqui, por poder nos prestigiar com essa entrevista. Gostaria de iniciar fazendo uma pergunta ao senhor sobre o início do ministério, como foi o teu início de ministério e como as experiências que o senhor teve no início de ministério te influenciaram e influenciam até hoje. O começo do ministério é muito importante para a gente, porque deixa marcas que você carrega para o resto da vida. Eu tive o privilégio de começar meu ministério pastoral plantando uma igreja nos Estados Unidos enquanto eu fazia o doutorado. E foi uma experiência muito boa porque eu tive a oportunidade de lidar no começo daquela plantação de igreja com pessoas analfabetas, semi-analfabetas. Eu nunca tinha trabalhado com pessoas assim. Foi uma igreja hispana, eu fui desafiado a fazer um trabalho missionário, trabalhar transculturalmente. Isso me forçou a aprender a lidar com diferenças culturais, com aceitar a cultura diferente, com aprender a compartilhar Jesus numa cultura diferente. A forma de pregar foi influenciada por aquele período ali, porque eu aprendi a pregar o Evangelho, as mesmas verdades, mas tentando transformar isso de uma maneira prática, de uma maneira mais simples, para que pessoas sem um treinamento formal, sem um treinamento educacional, pudessem compreender aquelas verdades, aqueles princípios bíblicos e aplicá-los às suas vidas. E isso influenciou demais a minha vida. Foi uma experiência marcante e até hoje eu colho os benefícios daquele começo de ministério. Que legal. Pastor, qual foi o maior exemplo de liderança e qual foi a maior experiência de liderança que o senhor teve em toda a sua vida? Eu tive muitos líderes fortes. Eu tive o privilégio de ser seminarista do pastor Nilson Fanini, na primeira de Niterói, um líder muito forte, um homem que tinha uma visão muito grande, empreendedor mesmo. Foi uma experiência muito marcante na minha vida. Tive o privilégio de ter como meu pastor na juventude o pastor Marcílio Teixeira, um homem de Deus, um homem muito sério, íntegro, correto, pregava a palavra. Nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de trabalhar esses 5 anos numa igreja americana, plantando igreja hispana junto a uma igreja americana. Conheci o pastor Bob Hamilton, um homem de oração, ao mesmo tempo um homem que juntava a academia com a devoção, ao mesmo tempo em que ele lia muito, em que ele tinha uma formação de doutorado em filosofia. Ele era um homem que caminhava de joelhos, que promovia reuniões de oração. Cresci demais com ele durante aquele tempo. Hoje, pastor, você olhando para o nosso cenário, o cenário nacional da liderança cristã, como você o avalia? Nós, no Brasil, somos muito abençoados. Nós temos muitos líderes. Líderes de valor, de qualidade, muita gente comprometida na igreja brasileira. O nosso grande desafio na igreja brasileira, eu diria, não é apenas na liderança, é na membresia e, como consequência, na liderança. A igreja brasileira é uma igreja muito jovem. Eu costumo dizer que a igreja brasileira é uma igreja adolescente, com toda a disposição, com todo o vigor, a alegria que só um adolescente tem, mas ao mesmo tempo com toda a inconstância, a imaturidade, a inconsequência que só um adolescente tem. E isso faz com que a igreja brasileira tenha muita fragilidade e muitas dificuldades. E um dos grandes problemas da igreja brasileira, por ser formada por muitas pessoas de primeira geração evangélica, é que muita gente na igreja brasileira tem uma cosmovisão pagã. Nunca foi discipulado, nunca foi treinado na fé cristã, nunca conheceu as Escrituras em profundidade. Então, apesar de ser convertido, apesar de estar inserido no ambiente evangélico, ainda vê a vida como um pagão a ver, não como as Escrituras nos ensinam a ver. E essas pessoas acabam sendo chamadas para o ministério, acabam ascendendo a posições de liderança, e então nós começamos a ter líderes chaves dentro da igreja evangélica
com uma cosmovisão pagã. E é por isso que nós começamos a ver algumas barbaridades sendo feitas no meio evangélico por líderes bem intencionados, mas por terem uma cosmovisão pagã, eles cometem algumas coisas absurdas em nome de Deus, em nome de Jesus. Como essa nova geração que está vindo surgindo com força de líderes pode agir, quais os métodos que eles podem tomar para mudar essa cosmovisão que temos no Brasil? Discipulado é a palavra-chave. Eu creio que esse será o grande desafio da igreja brasileira nas próximas décadas. Ou a nova geração entende que precisa discipular essa massa que se converteu e que entrou dentro das igrejas evangélicas, ou dentro de 10, 15 anos nós não teremos nem 10% dos brasileiros dentro das igrejas evangélicas. Foi isso que aconteceu nos grandes avivamentos, onde não tivemos discipulado como consequência. Você teve uma massa que se converteu, que veio para a igreja, e na geração seguinte todos estavam longe, afastados, porque aquela experiência inicial não foi perpetuada através do discipulado cristão, através da mudança de cosmovisão, de valores, de maneira de viver, de ética de vida. O que acontece no Brasil é esse grande desafio. Ou os líderes evangélicos entendem que a grande tarefa dos próximos anos é discipular aqueles que se converteram e que estão se convertendo e que virão a Cristo no futuro, ou nós não teremos uma igreja evangélica forte nas próximas décadas. Pastor, um dos grandes desafios da liderança hoje em dia é com as pessoas nas igrejas que se dispõem a trabalhar de forma voluntária. Como o senhor vê essa liderança com os voluntários e quais os métodos que se deve tomar para estar o incentivando, para estar estimulando esses voluntários a trabalhar com todo vigor, com toda a vontade? Você tem um voluntário comprometido de uma forma perene com um ministério, com uma obra, quando ele tem paixão, quando ele tem uma visão do porquê ele está fazendo aquilo. Muitas vezes nós, como líderes, caímos na armadilha de passar uma necessidade, de despertar pessoas que estão dispostas a satisfazer uma necessidade, a trabalhar no berçário porque as crianças precisam de alguém, a trabalhar no ministério infantil porque não tem professores, a servir na congregação porque ninguém está indo lá para pregar na congregação. Isso é muito bonito, mas não permanece, não é duradouro. Nós, como líderes, precisamos despertar as pessoas para ter uma visão e servir porque eles têm uma visão do porquê estão fazendo aquilo. Eu preciso ir a uma congregação porque Jesus disse ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Aí eu vou continuar naquela congregação, mesmo quando tiver muita gente ali. Eu preciso trabalhar com as crianças, seja no berçário, numa classe, porque Jesus disse deixar vir a mim as criancinhas, e eu estou treinando uma nova geração quando eu ministro as crianças no berçário e no ministério infantil. Aí eu não vou trabalhar no ministério infantil porque tem uma necessidade, eu vou trabalhar no ministério infantil porque eu tenho uma visão de que as crianças podem ser preparadas para serem discípulas de Jesus na próxima geração, eles podem se tornar crentes em Cristo Jesus. A grande chave do sucesso para trabalhar com voluntários é você compartilhar visão, e visão desperta paixão, e aí você vai ter mais voluntários do que você precisa. A nossa última pergunta é: como que essas novas tecnologias, hoje a gente vive numa era totalmente digital, onde uma criança de 10 anos sabe mexer mais no celular do que o próprio pai. Como essas novas tecnologias que vêm surgindo com todo vigor, cada hora sai uma tecnologia nova, e aquilo que era novidade hoje, amanhã já não é mais, como essas tecnologias podem ajudar e influenciar na liderança no futuro? Um dos desafios da igreja cristã e de um líder cristão é conseguir não ser anacrônico com a sociedade, é conseguir se adequar aos novos tempos o tempo todo. E nos dias de hoje, um dos grandes desafios do líder é conseguir enxergar como que todo esse mundo digital pode ser usado para compartilhar o Evangelho, para ministrar às pessoas. Não interessa que tecnologia, que
que você esteja usando, não interessa que novidade que esteja surgindo na sociedade, você tem que olhar ao redor e tudo aquilo que está surgindo, se é uma coisa eticamente correta, se é alguma coisa que está surgindo e pode alcançar pessoas, você deve usar. Mas você nunca pode esquecer que tecnologia nenhuma, que ferramenta digital nenhuma vai substituir o contato visual, o contato físico, o ouvir a voz de alguém, o abraço, porque o ser humano é um ser relacional. Uma mensagem no WhatsApp não substitui uma palavra de conforto e um abraço. Ela pode até ser o início de um contato, que vai nos levar a ter aquele encontro pessoal. A pessoalidade do ser humano não pode ser esquecida nunca pela Igreja de Cristo Jesus. Jesus não mandou uma mensagem para o ser humano, Jesus não mandou um cartaz para nós dizendo que Ele nos amava. Ele veio, se fez carne e habitou entre nós. Nós, como Igreja de Cristo, nunca podemos nos esquecer disso. A nossa manifestação diária do Evangelho tem que ser encarnada em todos os lugares, a todo tempo. Para mim, particularmente, foi uma honra poder estar aqui, fazendo essa entrevista. Espero que todos que possam a ver saiam completamente edificados, assim como eu estou saindo. Qual é a mensagem final que você deixa para todos aqueles que trabalham com a liderança cristã hoje no Brasil? A minha palavra é que eles prossigam, perseverem, entendendo que Deus está fazendo uma obra na vida deles. Um dos textos prediletos meus é Filipenses 1,6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ninguém nasce um líder feito. Nós somos transformados a cada dia em uma pessoa melhor e como líderes nós somos formados também. Então não deixe que dificuldades, que um momento em que você como líder não foi o melhor líder que você deveria ser, não deixe que isso o abata. Pelo contrário, faça com que essa experiência ruim, faça com que essa dificuldade se transforme num desafio para você vencer da próxima vez, para você glorificar a Deus com a sua vida na próxima vez. E celebre cada vitória com gratidão no coração, entendendo que Deus é aquele que tem capacitado para que você seja um bom líder, para que você abençoe pessoas através do exercício da liderança. É isso aí, gente. Muito obrigado. E espero que todo mundo saia bem identificado com isso aí e cresça cada dia mais em sua liderança, em seu contexto de igreja, que a cada dia mais possamos estar nos aperfeiçoando e nos capacitando a levar a obra do Evangelho, as boas novas do Evangelho a todos aqueles que precisam. Amém.